Túlio Amâncio, boa tarde para você. Já está aqui entre nós para a gente falar da repercussão dessas pesquisas. Tudo bem? Tudo jóia. E eu sou do time da Adriana nesse caso, viu, Fábio? Também sou mais Copa do Mundo. Mas, quer dizer, sou mais eleições, mas também estou aguardando a Copa do Mundo. Não, eu confesso que depois do 7-1, que para mim doeu, feito 7-0, e eu viro e mexo, confundo o placar, falo, aquele 7-0, não dá para esquecer. Eu gostava muito de Copa do Mundo, continuo gostando, mas tenho um pezinho em Brasília, então gosto mais de eleições. Túlio, antes da gente seguir com a conversa, deixa eu só fazer um resuminho rápido aqui, porque às vezes são tantos números que as pessoas ficam meio perdidas nas pesquisas. Então, assim, basicamente, a pesquisa mais recente que a gente trouxe para o nosso ouvinte agora foi a IPESP, pesquisa que saiu hoje. Então, Lula à frente aumentou a diferença em 3 pontos percentuais, a diferença entre Lula e Bolsonaro, 11 pontos nessa pesquisa IPESP de hoje. A pesquisa de ontem, do final do dia, foi a Datafolha. Nessa pesquisa, Lula aumentou a vantagem em 2 pontos, chegando a 14 pontos de vantagem. E o que mantém entre as duas? Bolsonaro estacionado no Datafolha com 33, no IPESP com 35. Isso coloca o primeiro turno, a vitória em primeiro turno, como uma possibilidade real. Inclusive, hoje, conversando com, enfim, as pessoas que acompanham esses números na lupa aí, eles não falam em tendência, até porque os movimentos, em muitos casos, permanecem dentro da margem de erro, mas como as 3 últimas pesquisas de institutos diferentes mostraram um movimento semelhante, o que eles preferem dizer é que a vitória em primeiro turno se tornou uma possibilidade real. E aí vem a repercussão aí de Brasília que o Túlio apurou pra gente. Inclusive, a gente pode repetir o nome do filme, né? Eu falei que essa semana a gente ia falar da volta dos que não foram. Tem a volta dos que não foram, parte 2, porque o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegou a largar o barco, dizer que estava pedindo férias da campanha do Bolsonaro para ir para o Piauí, para cuidar de campanha local, e agora parece que já voltou. Ou seja, tem uma sensação de que, embora questionem muito os números das pesquisas, a realidade está se impondo matematicamente. É isso, Túlio? Você tocou num assunto importante aí, que é pesquisa. Porque quando se fala em pesquisa para a eleição presidencial, o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, ele fala que não confia, o que vale é o tal data-povo, né, que o Bolsonaro também bate nessa tecla. Mas falando do estado dele, aí sim a pesquisa é levada em consideração. Porque a esposa do Ciro Nogueira, a Iracema Portela, ela é vice na chapa do Silvio Mendes, do União Brasil. E há a possibilidade matemática, segundo as pesquisas, dessa chapa ser eleita em primeiro turno. Então, de olho nisso, o Ciro Nogueira já tinha até combinado que semana que vem ele iria tirar 4 dias de folga, mini-férias, para se empenhar totalmente na campanha da esposa, ao governo do estado. Só que isso não pegou bem dentro da campanha do Bolsonaro, entre os apoiadores mais próximos e até aquela ala mais ideológica dentro da campanha de Bolsonaro. Então, Ciro Nogueira, ele de fato desistiu. Eu tentei muito falar com ele, consegui agora, pouco antes da gente entrar ao vivo aqui no Entre Nós, e ele não disse que teria sido porque pegou mal. Ele falou assim, não, o presidente Bolsonaro precisa de mim, que a gente vai levar essa no primeiro turno. É o discurso que os bolsonaristas estão levando agora adiante. Só que a atitude é um pouco diferente e eu tenho apuração também sobre a estratégia da última semana antes da eleição, viu, Adriana e Fábio? Tanto do Lula quanto do Bolsonaro. E seria basicamente concentrar em Sudeste e levantar o tom, no caso do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, qual seria? No caso do presidente Bolsonaro e do Lula, os dois vão focar no Sudeste. Presidente Bolsonaro, eu falei com o Van Gartner, que é o chefe da comunicação, Fábio Van Gartner, chefe da comunicação do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, e ele me disse que o Bolsonaro, agora, nesta última semana, ele vai se fazer presente onde for possível. Tem um debate agora no sábado no SBT, Bolsonaro deve ir, tudo indica que Lula não vai. Tem o debate da Globo na quinta-feira, Bolsonaro deve ir, Lula também deve ir neste.
O presidente Bolsonaro vai participar de tudo que é sabatina nesta semana. E a estratégia do Bolsonaro vai também focar em aliados de Lula, pessoas que fizeram parte do governo Lula quando ele ocupou a presidência da República em 2 oportunidades e, de alguma forma, tiveram alguma ligação com escândalos de corrupção. Então, a campanha do Bolsonaro vai falar, você lembra de fulano? Pois é, ele vai estar no governo de Lula agora. Ele é acusado disso, disso e daquilo. E uma outra questão importante, mas que as pessoas mais próximas de Bolsonaro acham difícil, é que Bolsonaro manere no discurso. Hoje, mais cedo, Bolsonaro ele fez um discurso para apoiadores, ele mais uma vez tocou no assunto do STF, disse que se for reeleito o STF vai andar dentro das 4 linhas, só que este discurso incomoda a ala mais política de Bolsonaro, porque esse discurso é feito para quem já apoia Bolsonaro. Ele está pregando para convertidos, assim ele não atrai voto de ninguém. Essa é a avaliação e é nisso que vão tentar trabalhar na última semana. Já o Lula, vocês estão por dentro, obviamente, do tal voto útil, que é uma discussão que está em voga aí há alguns dias, há algumas semanas. A avaliação da campanha de Lula é que isso não teve efeito, né? Porque você observa que Ciro caiu 1 ponto, Tebet 1, não teve um grande efeito, então eles vão deixar isso por conta da militância, dos eleitores, para aí sim eles pegarem nas redes sociais, pessoalmente com as pessoas mais próximas. O que o Lula vai bater nessa última semana é na questão da abstenção. Em 2014 e em 2018 ficou na casa dos 20%. Então ele está preocupado com o eleitorado que pode deixar de votar, que geralmente é o eleitorado mais pobre, que é quem geralmente vota em Lula. Então nessa última semana a gente vai ver o Lula falando, olha, vote em quem você quiser, mas não deixe de votar. Mas como há a possibilidade real de Lula vencer no primeiro turno, mas não é garantido, nos bastidores os petistas estão articulando aí com muitos tucanos, inclusive José Serra, para que, caso vá para o segundo turno, já na primeira semana após o primeiro turno, José Serra e outros tucanos oficialmente digam que vão votar em Lula. Mas vamos primeiro acompanhar esse primeiro turno no domingo para ver como vai ser. Muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida e a história da abstenção realmente faz muito sentido. Você já destacou aqui algumas vezes. Por causa justamente desse eleitorado do ex-presidente Lula, de acordo com o que as pesquisas têm mostrado, né? O recorte pela faixa de renda, ali até 2 salários mínimos, mostra uma ampla vantagem nas pesquisas, de acordo com as pesquisas, uma ampla vantagem do ex-presidente Lula. E é justamente o público que tem mais dificuldade para votar no final das contas, né? Se a abstenção for grande nesse público, o valor real, o valor absoluto lá no fim da contagem total, né, a porcentagem absoluta, pode sofrer algum tipo de distorção, certamente, em relação ao que as pesquisas apresentam até agora. Só para trazer mais alguns números para a gente, deixa eu agradecer o Túlio. Túlio, obrigada demais. Prioridade total para você nessa reta final aqui das eleições aqui no Entre Nós, tá? Valeu, Qualquer Túlio. coisa, chama a gente aqui.